Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. E nesse novo episódio verão, da edição verão, ela tá aqui com a gente de novo, psicóloga cognitivo-comportamental. Ela também é terapeuta individual e de casal, especializada em sexualidade e relacionamento. Palestrante e apresentadora do quadro Meu Amigo Perguntou, na Rádio Alô FM, onde aborda assuntos relacionados à sexualidade de forma divertida. Com vocês, não vou errar seu nome dessa vez, hein? Laís Melquiades. Seja bem-vinda, Laís, Bem-vinda. novamente! Obrigada, meninas, pelo convite. Que alegria ver esse pod prosperando. Eu acho que mais do que o convite, eu fico muitíssimo feliz de saber que a gente está tendo outros canais para falar sobre o assunto, né? Então, muito obrigada novamente. É bom de ver, né? Saber que a gente agora pode falar de verdade, né? E esse Tem tanta episódio a gente gente queria interessante. muito que ela viesse, né, Sabrina? Principalmente por ser um episódio de temporada de verão, que aí tá vindo e as pessoas ficam mais sensualizadas e tal. A gente falou assim, vamos trazer a Laís para falar tudo pra gente de sexo e sexualidade. A Carol segue animada, né? Tá Segue da outra certo. vez estava gravidinha, né, Laís? Qual que é o nome da? A Nini, a Nicole tava no forninho, agora eu já tô aqui, até Tá com quantos meses, a Nicole? fez 6. Ai, que bonitinho. Fez 6 meses. É. Aí E, tem a aí a questão da sexualidade muda aí, né? Na maternidade, no pós-parto, Muda né? bastante. E vem cercada de tabus também, né? O que mudou aí de tabus em toda a questão de sexo e sexualidade? Não pra você, tá? Num contexto geral de terapia que você tem atendido. Tá. Então vamos lá. Acho que assim, eu não me importo de falar sobre a minha experiência para falar sobre sexualidade, né? Que as pessoas entendem que quando elas vão até a terapia sexual, a terapeuta sexual é a mais transante de todas, né? E assim, isso não é uma verdade, né? Na verdade, eu acho que o fato de ser terapeuta me dá muito mais possibilidades de falar sobre o assunto de forma tranquila do que de fato ser a pessoa mais transante do mundo, né? Até porque a gente começa a colocar o sexo em outro lugar, a sexualidade em outro lugar, dá um novo significado à sexualidade, diferente muitas vezes do que as pessoas entendem, né? E eu acho que aí tá o grande tabu. As pessoas trazem um preciosismo com o sexo, assim, como se fosse uma pedra preciosa, como se fosse algo inatingível, inalcançável. E quando existe alguma coisa que é inatingível, inalcançável, as pessoas têm medo de falar, né? Igual tem medo de tocar, tem medo de falar. Se a gente for ir num museu, né, e chega lá, tem aquela obra de arte lá que fica guardada a 7 chaves que você pode ver só à distância, né? Porque é muito importante, é muito preciosa. E as pessoas tratam o sexo a essa maneira, a sexualidade dessa maneira. Então fica distante, fica difícil de falar, as pessoas têm medo de falar. Então, se eu pudesse responder essa pergunta, eu acho que tem tabu em tudo quanto é lado, Sim, né? sim. Na gestação, na pós-gestação, E a libido fica tão. Bom, pelo menos eu passei pela gestação e senti a minha libido muito mais alta na gestação, né? E a Uhum. gestação vem cercada aí desse pudor, desse sagrado, né? Sim, mas na verdade o tempo inteiro a gente é tolhido de alguma maneira, né? Na gestação, quando os hormônios facilitam, né, a experiência sexual de uma forma, o entendimento e a resposta sexual, vem o desconforto da gestação, que é incômodo, né? Assim, eu pelo menos não achei minha gravidez maravilhosa. Não tem posição, Você não né? tem Você tá cansada, posição, você não dorme inchada. bem. Então, vem essa questão e às vezes vem também da própria parceria, né? Que agora tem um neném ali. E a desinformação. Essa semana mesmo chegou lá na rádio algumas perguntas voltadas para esse período. Ah, o tamanho pode machucar o bebê? Muita desinformação, né? Será que eu posso ter relação sexual quando eu tô gestante? Então, olha quanta desinformação. E assim, o que as pessoas às vezes têm de informação também não procede, né? Então, vem carregado de mitos, assim. Quando não é tabu,
que para mim o tabu é aquilo que não é falado, é mitoso, né? Inventa-se alguma coisa sobre o assunto. Pra podar mais uma vez, né? Principalmente quando a sexualidade está relacionada com o prazer feminino. Nossa. E é aquela questão que a gente sempre fala, né? Que a gente não teve uma educação sexual, né? Então, é muito difícil. As pessoas têm muito falta de informação, né? Por isso, ficam perguntando, fazendo esse tipo de pergunta que você percebe assim, ainda mais você como profissional, você fala assim, nossa, não tem nada a ver o que essa pessoa tá falando, né? Principalmente depois que eu me tornei, acho que especialista na área, eu entendi que toda pergunta é pergunta, né? Uhum. Toda dúvida, ela é preciosa, assim, porque eu que tinha acesso à informação e não era da minha casa, né? Era muito mais daquilo que eu busquei, de alguma forma não era a mesma informação que as pessoas tinham. Então, mesmo que a pessoa perguntasse, Laís, o que é isso aqui? Às vezes mostrava alguma figura, o que é isso aqui? Na minha cabeça eu falava, gente, mas ela não sabe o que é isso? Hoje eu já entendo que tudo é válido, né? Qualquer pergunta é pergunta, e eu acho que o importante é perguntar. O importante é buscar mesmo e procurar saber. E fala uma coisa pra gente começar a apimentar essa conversa aqui, já que é de verão. Quando tem um casal, conta pra gente assim, quando existe um desejo maior num parceiro do que no outro, como que a gente pode trabalhar isso? Porque vem muita gente, às vezes, conversar com a gente, principalmente a gente com podcast e tudo. O que você orientaria para um casal que um tem um desejo maior que o outro? Geralmente, às vezes, o homem tem mais desejo que a mulher, mas também tem casais que a mulher tem mais desejo que o homem. Como você orientaria isso? Gente, esse é o campeão de audiência. Na verdade, dentro do processo terapêutico, eu falaria que 90% das queixas estão vinculadas à discrepância de desejo. Uhum. E aí, assim, para quem assistiu o primeiro podcast, vai lembrar, né, o quanto que eu gosto de trazer exemplos de comida para falar sobre sexo. Prazer é o mesmo. Sexo é a mesma coisa que comida, gente. Assim, se a gente for pegar exemplos, todo mundo tem mesmo apetite? Não. Cada um come de acordo com a sua necessidade. Lá na sua casa, Carol, você tem fome no mesmo momento que seu marido? Assim, você fala assim, nossa, estamos com fome. Na sexualidade também é assim, né? É natural que exista uma discrepância de desejo, é natural que as pessoas tenham desejo em momentos diferentes, de formas diferentes, são saciados de maneiras diferentes. E aí, o que eu trago como responsabilidade é que cada um é responsável pelo seu desejo. Se você, Carol, tem mais fome que o seu marido, você obriga ele a comer o mesmo tanto que você porque você sente mais fome? Não, de jeito nenhum. E aí, como é que vocês resolvem essa situação? Eu faço mais comida para ele e como menos. Ou você que tem mais apetite come mais e ele come menos, né? Então, assim, isso também pode ser trazido para a sexualidade. Se a pessoa ela tem mais apetite sexual, ela pode buscar outros meios de alguma forma, saciar esse apetite sexual. Laís, mas você tá falando para eu buscar outras pessoas? Não tem nada a ver com isso. Existem 1000 maneiras da gente saciar um desejo sexual, né? Primeiro que eu posso fazer só... Primeiro, na verdade, que primariamente é comigo mesmo que eu me resolvo, né? Eu faço sozinho, se não for o acordo do casal, porque tem casais, gente, que se acordam, beleza, tá tudo bem, ter outro relacionamento fora do casamento. Mas se é um acordo do casal estabelecer aquele contrato ali, então eu preciso arranjar outras maneiras de alimentar a minha saúde sexual, que não é nem, gente, que nem tem a ver só com a masturbação, por exemplo, tem a ver com outras coisas também que podem gerar o mesmo hormônio do sexo, que é exercício físico, a própria dança, música, são coisas que trazem sensações muito próximas da sexualidade. Então, não tem por que eu achar que o meu parceiro ele precisa me acompanhar em tudo.
né? Aí volta aquela máxima do diálogo, né? Manter o diálogo, os acordos, os combinados todos. É isso Aí tudo mesmo. funciona e flui. É isso mesmo. Né? Até porque, gente, quanto mais a gente faz sem querer, mais a gente mina a relação, né? Vira obrigação, né? Ah, não, eu Lá tenho que vem. fazer Ai, porque meu minha Deus. esposa quer. E aí vamos supor e aí eu vou dar um exemplo de um homem que não quer, tá? Aí o homem entra numa relação sem vontade, mesmo que ali existam estímulos, ainda assim ele se percebe sem vontade e aí tem uma perda de ereção, por exemplo. E aí aquilo fica muito marcado. Sim, sim. Aí na próxima vez, ele já vai ir Com assim, medo. putz, e se não funcionar? Se o instrumento não subir? Não, aí o mental dele acabou com ele, né? Porque aí a gente fala disso, né? A saúde mental ali, que é tudo, né? A gente fala assim, que a saúde mental com a saúde sexual tá Pronto. muito ligada, né? Fazer algo sem querer, gente, é assim, é um prato feito para uma disfunção sexual se instaurar. Então, da mulher, acaba que isso fica meio velado, porque para a mulher a gente Tem arruma estratégias, lubrificante, produto para tudo, Sim, né? sim. Tem lubrificante, Sim. vai no seco, como diz, eu vou falar o português, claro, vai no cuspe. E aí, o que Nossa acontece? Senhora. Não é? É ou não é? Com Verdade, verdade. Então, a gente acaba cedendo àquela situação e aí a gente acaba levando a fama que mulher não gosta de transar. Verdade. A que mulher tá não com dor tem de cabeça, desejo. que arranja dor de cabeça, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, isso é uma história que a gente, de alguma forma, sustentou de entrar em situações sexuais sem querer e sem sentir prazer. Exato, exatamente E aí, isso. realmente, Que a gente tinha que servir, né? Servir. pois Servir é. ao outro sem ter o prazer nosso, né? Pois Entender é. os nossos nãos e os nossos limites aí. Mas né? o que eu acho assim que é muito importante é quando existe essa disparidade do casal, principalmente ter esse acolhimento, muita conversa, Uhum. né? Que eu acho que é muito importante. E também a pessoa começar a trabalhar para ver o que tá precisando para que ela também consiga ter o desejo por aquele parceiro ou parceira, entendeu? Eu também acho assim que a gente pode construir uma relação agradável, que seja agradável para os dois, né? Sim. Aí podem procurar tanto terapeutas, né? Ou olhar também a questão de hormônio, né? A gente que está no climatério, a mulherada, assim, a maior parte nossa, assim, climatério, que vê os nossos podcasts, que são de 40, 45 anos, assim, que aí reduz um pouco mais o apetite sexual. Mas também tem os homens também que fazem uso de, às vezes, testosterona para ganhar músculo e tudo, que aí tem um desejo muito maior. Então, isso tudo tem que ser muito conversado entre o casal, não é mesmo? Tudo que é conversado é entendido, gente. Uhum. Assim, não existe certo e errado para nenhum tema, dentro de sexualidade principalmente, né? O que o casal assinou embaixo tá assinado, né? O problema é de quem julgar fora, né? Uhum. Se transa mais, se transa menos, se transa com 5, com 4, com 2, de 4 de frente. Isso, cada casal, assim como qualquer outra Uhum. temática, né? Eu não julgo quantos pratos você come de comida, eu vou julgar como é que você transa. Ninguém ou- julga a Sabrina Sato fazendo 6 vezes por dia. Pois é. Haja pepeca pra isso, né? 6 vezes não por acredito. dia. Conta pra mim. Eu Qual acho que é o ela precisa segredo de disso? terapia pélvica. Ah, não. Eu não acredito nisso, não, gente. 6 vezes por dia. Quer dizer, um dia até pode ser, né? A Mas a gente, semana inteira, a gente vai dar voz a essa temática ou não? bora falar sobre isso. Bora Então, falar. gente, a gente nunca vai saber se isso é real ou não, Uhum. né? É possível? É possível. É Claro. possível ela. E também, gente, o que que se considera 5 vezes, 6 vezes? A gente não fala só sobre sexo, todo aquele contexto Só em que penetração, né? Às Pênis, vezes, vagina, tem não é outras isso, coisas. né? não é isso. Aham. Às vezes fala Não assim, é? nossa, ela vai ficar toda dolorida, mas não é. Não, às vezes é eles outra fizeram forma. outras coisas. É, Às vezes sim. eles só chamegaram o dia inteiro. Às vezes, enfim, eu não sei do que se trata O conceito É, deles, né? o conceito deles para justificar que eles transaram 6 vezes. O que que é transaram, né? E é isso que eu ia até, na verdade, complementar a pergunta anterior. Os casais não precisam sempre de todo aquele protocolo, né? Vamos lá, beija,
depois dá uma chupadinha, depois dá uma lambidinha, depois dá uma cheiradinha e aí depois dá uma enfiadinha. Não é isso. Não é isso. Uhum. Se for isso, gente, Vira regra, não dá. vira né? regra, fica chato, Não. trabalhoso e, logicamente, isso não vai Ninguém durar quer. Não. nada. É como se fosse um manual. Deus me livre, um manual de instrução, como é que faz um sexo, né? Só manual, é trabalhoso. Por que que eu não posso parar na cheiradinha? Por que que eu não posso parar no beijinho? Por que que eu não posso só no toquinho? Existem milhões de formas de eu incluir e falar que isso é sexualidade. Gente, eu dou uma certeza absoluta. Casal que tem, de fato, intimidade, não tem problema sexual. E eu não tô dizendo que essa pessoa transa todos os dias, ou transa 3 vezes na Sim, semana, ou transa certeza. 2. Eu tô dizendo que a sexualidade, ela entra num lugar de consequência e não de necessidade. Se a pessoa... E aí eu falo, por exemplo, eu me sinto muito íntima do meu parceiro. E durante a gestação, a gente teve muito pouca relação sexual porque eu me sentia muito desconfortável. Uhum. E ele tava lá. Tem Ele- períodos na nossa vida que a gente tá trabalhando tanto, tá tão cansado, que às vezes você tá Exato. até com vontade, mas você tá com tanto sono, Exato. você É. prioriza o sono naquele momento. Gente, né? hoje existe um estudo falando que os casais mais jovens, eles transam muito menos do que a nossa geração, Eu que ia a falar geração de isso. vocês. Estão menos transantes. E hoje isso é visto com muito bons olhos, sabia? Porque o sexo, ele é uma resolução de um desejo próprio que existe uma necessidade do outro, que é igual comida. Imagina se toda vez que você tiver com fome, você precisar de alguém para comer contigo. Uhum. Então, a gente tem que colocar o sexo num lugar de transbordar e não num lugar de preencher. Faz Uhum. sentido pra Ah, Muito fica muito vocês? mais prazeroso, né? Sim. Eu acho que a nossa geração aí, 40 a mais, né? Uhum. Veio de uma era de pornografia, né? Que fez com que isso tornasse mecânico. O homem, hoje, talvez tenha mais prazer do que naquela época que eles só se masturbavam ou sentiam, ou teriam relação, gozava com a própria parceira, pensando, né, criando imagens de um filme pornô ali na cabeça e tal. Talvez eles comecem agora nessa percepção deles também, né? Não só as mulheres. As mulheres estão em busca do autoconhecimento e do prazer e estão conquistando, né, isso que foi tirado há alguns anos. E os homens também vêm dessa parte de sensibilidade, Sim. permitem essa vulnerabilidade, se permitem É. sentir, eles também, né, com as disfunções, com todos os problemas. E eu acredito também que os homens agora, eles estão começando a se atentar em dar prazer também para a parceira, né? Que antes eles queriam receber, era mais assim, muito machista. Então eles queriam receber mais, e a gente também foi criada assim. Pra Para doar, doar mais, e hoje a gente percebe um outro movimento, né? Que são os homens que estão querendo mesmo dar prazer para as parceiras. Inclusive, a gente vê relatos muito de mulheres que falam assim: ah, não, meu parceiro, ele primeiro espera eu gozar para depois ele gozar. Porque realmente, né, nós mulheres, às vezes, temos, dependendo da mulher, geralmente tem mais. A gente demora mais a ter o orgasmo, né? E aí, hoje você vê que os homens estão procurando o quê? Esperar a mulher para poder depois ter o orgasmo. Isso é muito legal, que você vê esse movimento diferente, né? Já tá vindo um movimento diferente. Homens que já estão com esse olhar mais sensível, sensível, pra né? isso, né? Isso. Eu percebo que a gente está com um prato cheio na mão para a gente trazer muitas respostas positivas para a sexualidade, né? O fato, eu realmente percebo os homens muito mais, muito mais interessados em que a mulher aproveite o momento. Por que eu estou falando interessado? Porque não basta querer que a mulher sinta prazer. Né? Porque isso vai depender da gente, vai depender do quanto a gente se conhece, do quanto o nosso corpo responde, do como a gente tá naquela situação sexual. Se você entra numa relação sexual e você tá com a mente lá no cachorrinho que tá comendo, gente, esquece. Você não vai sentir nada, o sexo não vai trazer o prazer sexual da forma que você busca. Até pode trazer outros prazeres. Gente, existem milhões de motivos que as pessoas entram em situações sexuais. Para agradar, só para ter um contato ali, porque acha que é íntimo. Isso daí é de cada um também, né?
Mas, voltando, eu acho que sim, os homens têm se debruçado mais a entenderem. Mas eu também percebo que nós, a gente precisa ajustar o nosso nível de cobrança, né, em relação aos homens, porque hoje se cobra que os homens tenham um papel de dar prazer. Esse não é o papel masculino. Papel masculino é se interessar em como ele pode facilitar, ser um facilitador do prazer. Desse caminho, né? Desse Com caminho. certeza. Ele não é responsável por isso, assim como vocês, nós mulheres, não somos do dele, Sim. né? E a gente precisa aprender a se colocar num lugar também de receber prazer. Por que que a gente tem Tomar muitas e muitas responsabilidade, mulheres né? que não gostam do sexo oral? Tem muita. Sabe por quê, gente? Isso é histórico. Isso é porque as mulheres não sabem Não relaxar sabe relaxar. quando elas Exatamente. estão recebendo um carinho. Sim. Eu vou falar como E carinho, sexo porque é um oral é carinho. preliminar? Sexo oral é sexo, é aquilo que eu falei. Se eu tiver que parar por ali, gente, parou. Se não fosse sexo, ia se chamar preliminar oral. Então, É, também exatamente. concordo com isso. Exatamente. Eu acho que vale a pena, né? Porque tem gente que, homem, às vezes, não sei, acha que talvez seja, né? Então vamos falar, ó, não é, tá? Sexo oral não é preliminar. Não é preliminar e faz parte ou não, pode ser só aquilo ou não. Se você quiser parar por ali, ótimo. Se você quiser seguir, ótimo. Tem hora que é o que dá pra fazer, vamos lá. É. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, terminou. Terminou o quê? Em que momento que termina? Quando que é que termina? Na hora que você cansa, né? Talvez seja isso. Na hora que os dois têm prazer. Mas o que que é Mas o prazer? prazer tá no depende de cada caminho, um, já né? começa lá no... Se eu já No Isso é uma cheiro no sintonia, pescoço, né? É na uma beirada da sintonia do casal. É pia. difícil falar isso, porque é a sintonia que eles estão ali naquele momento e tudo, né? vai depender da hora. Se eu conseguir experimentar na hora e entender o que que eu tô sentindo, gente, eu vou saber a hora de continuar e de parar. Exato. Às vezes Não você é começa de manhã, exatamente- termina só de noite. É, Né? é. Não tem um Né? A gente um tava... protocolo, não. como é que ela chama? A Isabel. Isabel. A Isabel. A Isabel. Posso falar? A Isabel tava falando assim, nossa, eu adorei a referência sobre o sexo começa antes do sexo. Mas é exatamente isso, gente. Sim. Sexualidade é como eu me experimento durante o dia. É como eu estou durante o dia, como eu me vejo mulher Se durante o perceber, dia, como eu me arrumo durante o dia, como eu me olho no espelho durante o dia. E aí, se eu estiver bem naquele dia, eu divido com o Sim. outro. Por isso que eu falei, relação sexual com outra pessoa é transbordar, não é completar. Se eu não estiver bem e buscar o outro parceiro, vai ser uma furada, gente, de Olha, verdade. É Você furada. falou tudo. É Exatamente isso. É furada. É transbordar. É É. transbordar. Mas A gente tem que parece tá- bobo, A mas gente isso tem que é muito entender isso, sério. né? Pois é, a gente tem que entender isso, porque a gente tem que estar super bem com a gente, pra gente conseguir ter vou falar, não precisa nem ter o orgasmo, mas ter esse ápice de prazer com o outro, quando a gente está muito bem com a gente, né? Mas é isso mesmo. Eu falo, gente, as pessoas confundem, aí talvez até entre numa temática um pouco mais assim densa, mas assim, amor, a pessoa que de fato ama e é amada, não é a pessoa que doa tudo pro outro, é a pessoa que se ama. Só assim a gente consegue amar genuinamente. Exatamente. Porque sabe se eu seus limites, né? se eu o tempo inteiro dou pro outro e eu fico sem, qual a chance de eu estar feliz naquele contexto? Nenhuma. Nenhuma. Se você falar assim, ô Laís, me dá esse seu restinho de cerveja aí. E eu falar assim, não, eu amo a Carol, eu vou dar pra Carol. Só que aí eu tô aqui puta da vida, que eu falei, Era o Caraca, último. Meu meu restinho. meu último gole de cerveja, ela vai querer meu último gole de cerveja. Qual a chance de eu seguir amando genuinamente a Carol? Vai só diminuindo. Vai Né? minando, vai vai minando. minando. Então, gente, transfere isso para a sexualidade, né? Transfere isso para o amor dentro de casa. Então, se olhe, se cuide. E isso
vai de uma forma natural refletir no quanto eu quero estar com o outro ou não. E por isso, gente, que esse negócio de quantas vezes tem que transar, quantas vezes... Gente, Eu já ia falar com você brincando. A gente transa. O ideal é 3 vezes por dia. Igual aquela pergunta que você fez. quantas vezes 3 tem que vezes por transar dia? por dia? Oi? Oi? 3 vezes por dia. Então, legal, gente, que assim, as pessoas esperavam que o meu marido, né, Ele morreu de rir, adorei. respondesse algo que, tipo assim, nossa, e as pessoas trazem isso, falam assim, nossa, Laís e o Rafael devem transar horrores, devem... nanã. E, gente, assim como qualquer outro casal, a gente tem as nossas questões, a grande diferença é que a gente conversa sempre sobre isso. Né? É muito claro pra gente o quanto que a gestação minou, o quanto que os nossos filhos hoje minam, demandam e é cansativo. E aí a gente entende que a gente precisa mudar a forma de ser íntimo, a gente sabe disso, e a gente sabe que a gente precisa mudar o roteiro, porque antes o roteiro do de noite, né? Dormir todo mundo junto, transar de noite e depois dormir todo mundo, isso não dá certo mais, porque a Isadora dorme com a gente, a Nicole dorme com a gente. Então, a gente vai precisar ser criativo. Exatamente. Né? E eu ia fazer uma pergunta para você que tem tudo a ver com isso. Sexo é sobre química ou conexão? Gente, eu vou falar uma coisa e vocês vão achar assim. Eu não acredito em química, assim. Por quê? Eu vou falar. Para mim, sexo como comida, a gente aprende. Também acho. A gente ajusta. Às vezes você faz. Por que uma pessoa fala assim, nossa, eu tive química com aquela pessoa? Coincidentemente, vocês fizeram algo que o outro gostou. Uhum. Isso não quer dizer que se você fizer com o outro... Porque eu falo assim, gente, qual a chance de você transar a primeira vez com uma pessoa e ser muito legal? Muito Quase difícil. nula. Gente, quase... Tá todo mundo tenso, né? Muita tensão. É um jogo de erros e acertos ali, muita né? tensão. Conhece a pessoa, não tem pouquíssima intimidade. Exato. Tem ali uma vontade, mas pouquíssima Aí você dá uma intimidade. segunda chance, já começa a ficar melhor, né? Melhora com o Gente, eu tempo, falo né? que assim, eu tô casada tem 7 anos, eu acho que o nosso auge, assim, foi, sei lá, a gente tava com 4 anos de casado, 5 anos, eu acho que até assim, depois que a Isadora nasceu, foi um negócio assim, que foi muito mais bacana, porque a gente se conheceu, intimidade, mais Mas do a que conexão tudo. sua já tava altíssima com ele, né? E eu entendo como interesse. Eu não sei nem se é química e nem se é conexão, é interesse. Quando você tem interesse no outro, quando você tem tesão no outro, gente, tesão não é olhar para o outro e falar assim, nossa, Sabrina, que vontade de transar com você. Não é isso. Quando você tem tesão no outro, quando você olha para o outro, você fala assim, ai, cara, que saudade que eu tô de você. Né? Aquela pessoa te faz rir só de lembrar. Vontade de apertar, né? Aquela coisa de beijar, assim. de agarrar, né? De estar junto, de fazer planos, de... Quando você tem interesse, eu acho que não só o sexo flui bem, ou vai por um caminho que tende a fluir bem, assim como qualquer outra coisa. É E para assim, dois dispostos, né? Dois eu dispostos acho que a se é isso. entenderem, assim. Porque uma Se relação, conhecerem. gente, o que é um relacionamento? São duas pessoas dispostas a se fazer acompanhar. dar certo, É igual novela. Quando você não tem interesse em novela, você não vai lá, mas você tem que ter interesse. Uhum. Para você acompanhar alguma coisa, você precisa ter Se interesse. ficar chato, você abandona, né? Você desliga a TV. E, gente, quem tem interesse move mundos. Não Move. menospreze, Faz, não é. menospreze o interesse. É Exatamente verdade. isso. O interesse passa E qualquer como barreira. que a gente lida com essa questão da sexualidade, do sexo, em tempos de redes sociais? Quais são os desafios aí que você às vezes, não sei se você mexe com isso no seu consultório, né, nos seus atendimentos, porque, né, vem os aplicativos que a gente ouve falar que aplicativo é igual cardápio de restaurante. Essa aqui que eu vou comer hoje. Como seria? Porque se a gente precisa do cheiro, do toque e simplesmente passa por esse sexo casual, de um encontro às escuras, porque você vai na sorte. Ou até do sexo virtual, né? Também. E são várias Muito questões, sexo hein, virtual também Laís? tem. Essa temática ela vai para vários âmbitos, né? Sim, para mim, relacionamento à distância, ou próximo, ou digital, ou qualquer que seja,
é relacionamento, né? Todos eles existem e tá aí, né? Eu acredito que cada um precisa buscar aquilo que te atende, isso precisa estar claro, né? Eu preciso do toque, eu preciso. Logicamente, o relacionamento chega nesse lugar, Sim, né? Ele chega em algum momento nesse lugar. E aí, o grande desafio do digital, né? Eu acho que, primeiro, que a gente cria expectativas aí, voltando à questão da Sabrina Sato. Né? Eu até peço licença porque eu não a conheço, não sei da vida dela, não, Não, né? nem a Ninguém, gente, Nem nem a ninguém, gente. né? E eu não sei exatamente assim. Pra mim, esse roteiro de transar 6 vezes não faz parte. Primeiro que eu ia achar um saco. De verdade. Transar 6 vezes eu já tô até com preguiça de falar. Segundo que eu adoro conversar com meu namorado, com meu marido. Então, assim, eu transar 6 vezes, eu não sei se eu tenho ou eu não tenho assunto, não sei. Eu É, também adoro fazer comida. Então, assim, essa expectativa, por que que eu tô dizendo disso, do digital? Porque as pessoas criam esse tipo de sim. referência e acham que tem problema. É isso que eu ia falar, porque aí a gente começa a colocar assim, meu Deus, eu tenho que transar tanto com meu marido, ou o homem também, e, nossa, eu tenho que transar tanto com a minha esposa, e aí fica uma situação assim, super difícil de manter. Como é que a gente mantém? E aí ficam duas pessoas frustradas, É isso aí. Eu né? acho que o problema do digital, não só em sexualidade, mas com qualquer outro tema, é a ilusão que a gente tem sobre a O outro imagem, né? O outro tá sempre bonito, o outro sempre tá tá sempre gozando, disponível, todo sempre mundo tá gozando horrores, feliz. feliz. E, gente, a interpretação de prazer, ela é completamente diferente de um para outro. Então, assim, se eu falar com você, Carol, você vai me trazer uma referência diferente de relação sexual, que é da Sabrina, que é a minha. E são Então, períodos diferentes, né? Eu lembro que a gente estava conversando aquele dia lá no no café. no café. café para a gente organizar aqui o podcast. E são momentos diferentes. Igual você falou, eu tô amamentando. Então, assim, o libido cai, né? Eu já passei dessa fase, meu filho já tá grande. Então, eu já tive essa fase, né? Agora eu tô. Cada casal tem uma fase diferente, né? E é importante, eu acho assim, que essa conexão do casal, no sentido de que dos dois estarem dispostos, aquilo dá certo, Uhum. né? Por exemplo, se eu tenho um baixo libido, o que eu acredito e meu parceiro tem muito e quer, o que eu acredito? Que eu posso fazer, tornar o relacionamento saudável à medida que eu procuro também entender por qual motivo eu tô e o que eu preciso fazer para que tanto o meu desejo quanto o dele se encontrem, né? Se achem um caminho para aquilo Ele vai acontecer. se encontrar, Carol, só que não necessariamente da forma como vocês imaginam. Isso também é um mito que as pessoas criam sobre o orgasmo, né? Todo mundo tem que ter orgasmo junto. Gente, Não, não tem tira como. essa da Nem tem cabeça. como. E o Muito raro, sexo né? também acontece isso, Carol. Uhum. Eu acho que o que os parceiros precisam fazer é proporcionar e acho que motivar o outro a buscar alternativa, né? Por exemplo, não adianta eu também querer que o meu parceiro. Ah, tá. Meu parceiro quer transar 6 vezes por semana, eu só quero 3. Aí a gente vai e faz uma média. Não, então a gente transa duas. Duas. Tá. Isso também não funciona, É. né? Uhum. Pode atender um, mas não atende o outro. Então é o que eu falo, cada um precisa de um artifício para se alimentar. Isso é importante, Carol, Sim. porque senão te sobrecarrega. Imagina só, seu marido quer todo dia. E aí eu fico achando assim, eu falei, gente, o que que faz uma pessoa querer todo dia e a outra querer uma vez por semana? Por que que para um é tão bom assim e para outro. Lógico, gente, que existem questões fisiológicas do apetite, Hormonais. 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 Nós mulheres, existe hoje, gente, uma pesquisa que é a que tem de mais atualizado nessa temática, falando sobre isso. As mulheres, elas não têm menos desejo sexual que os homens por conta de hormônio.
a testosterona e os hormônios femininos, eles também são capazes de trazer essa resposta sexual. O que é diferente nas mulheres para os homens é as interferências externas. E realmente Uhum. existem pesquisas hoje falando que as mulheres se interferem mais com o contexto, Uma vez né? uma paciente falou assim: eu tô com vontade igual homem. Como se a vontade não Não fosse fosse dela, isso não fosse feminina, normal, né? né? E não fosse normal. São essas falas que a É gente isso vem aí. trazendo de muito tempo e Mas não tem muda. estudos, gente, é porque eu acho que isso também já foi sustentado por alguns estudos, falando que o homem tem mais apetite sexual por conta da testosterona e tal, que a mulher tem menos testosterona, mas a resposta sexual, ela não está atrelada só à testosterona, né? Então, a gente tem outros hormônios que também traduzem em resposta sexual. Então, assim, não se sustenta mais achar que em homem tem mais mais que apetite mulher. sexual. Uhum. Nós só somos mais atravessadas emocionalmente do que os homens. Exatamente. Isso hoje é o que tem mais de recente aí em termos de pesquisa, sabe? Mas o que eu estava dizendo, Carol, é que assim, não acho que a gente precisa carregar essa responsabilidade de atender o desejo do outro o tempo inteiro, né? Até porque entra naquilo que a gente falou. Se você fizer isso, Carol, ao invés de você transar 3, você vai começar a transar zero. Ah, Porque não, com começa a ficar uma certeza, com meleca, certeza. Mas eu né? acredito que, tudo bem, você está falando isso, mas eu acredito também que se a gente também ficar nessa fala de que, eu não tenho vontade, então vou largar meu parceiro para trás, eu também não sou muito a favor disso. Vou falar eu pessoalmente. Porque eu também acho que aí você fica assim, não, aí eu vou largar, eu não tenho vontade, então o meu parceiro que se vire aí. Porque existe muita fala de mulher assim, Sim. né? E isso eu não concordo. Isso eu acredito o seguinte, que a gente pode sim trabalhar o nosso prazer, que é o que você estava falando, existem várias formas de a gente trabalhar, e eu acho que a gente precisa estar mais atenta. Claro que tem mulheres que têm menos desejos, Mas a né? minha pergunta volta à mesma pergunta. Primeiro, esse casal tá bem? Tá satisfeito com essa situação? Sim. Então, beleza, não tem o que fazer. Não, Laís, não tá. Um quer muito, o outro quer pouco. Eu volto à minha pergunta. Por que que um quer muito, o outro quer pouco? O que que tá fazendo que essa pessoa quer pouco, né? Tá O pouco que faz interessada. com que essa pessoa Sim, é importante fique olhar pouco isso. interessada? A terapia sexual, gente, ela vem nesse lugar, para entender isso. Então, mas é isso que eu falo. Eu acho que é importante a pessoa olhar essa parte também. Sim. Porque é muito cômodo uma mulher falar assim: eu não tenho, eu não quero, vou deixar meu marido, que também, meu parceiro ou parceira, vou deixar. Eu acho que é importante os dois conversarem para entrar num consenso, porque também, às vezes, também vai ficar muito pesado para o outro que deseja e uma que fala assim: não tô nem aí pro desejo dele também. Mas aí existe um Aí conflito de tem, comunicação aí enorme, aí não é só a enorme. sexualidade que Então, tá envolvida, né? Nossa, aí a ainda gente vai maior. precisar do quê? De uma terapia de casal, né? Talvez Nossa, com precise. certeza. Com Mas certeza. é o que eu tô falando. A gente precisa trabalhar alguns pontos disso para que isso não seja assim, a mulher. Porque tem muita mulher que vem, gente, no consultório falando assim: eu nem tô nem aí, Mas aí é uma busca né? individual de cada Gente, um, né? prático. Eu só tenho vontade de fazer aquilo que eu gosto. É um movimento natural do Natural. corpo. Se eu não gosto, eu não Vamos vou. voltar para cozinha. Eu falo que eu só gosto de cozinhar aquilo que eu gosto de comer. Claro. Cozinhar é coisa diferente que eu não como, eu disse, não vou fazer, não. Não vou. Aí eu não cozinho nem o que eu Gosto. gosto. Tá, vamos supor que até você cozinha o que você não gosta, entendendo que você Sim. vai agradar o outro. Beleza, mas você vai comer? Não. Não vai comer. Não vai. Vai querer fazer de novo? Não vai. Então, assim, se a gente. Aí, nesse caso, Carol, eu tenho certeza que essa pessoa tem muitos problemas que não sejam sexuais, entende? De com comunicação certeza. muito ruim Com aí. Eu certeza. fico pensando assim, por que que um homem dentro de casa, ele tem muita energia para transar todo dia e a mulher não tem? Alguém tá sobrecarregado. Não faz sentido isso. Exatamente. Por isso que é importante a pessoa olhar, procurar entender o que está acontecendo, para também ela também não usar isso como, eu não vou dar atenção para o meu parceiro,
deixa ele para lá, tipo assim, essa individualidade que acaba acontecendo, e aí isso provavelmente pode gerar muita separação quando É. acontece isso. Então é importante eles olharem para isso. E são várias, isso se a faz gente for parte, mas aprofundar, são Não, a várias gente vai questões, né? é, Mulheres com traumas, que disparam exato, gatilhos, né? A sim. terapia se faz essencial em todas as questões da vida Não, aí, nesse caso, né? gente, até porque assim, né, às vezes a forma que eu tô falando, isso parece claro para as pessoas, parece fácil de entender esse contexto, mas isso não é fácil. Não, não é não. Perceber que eu preciso de ajuda para entender tudo isso que a gente está falando é um caminho longo, né? E Exato. quando a gente vai ver os casais que chegam lá na terapia, eles já chegam com assim uma série de tentativas internas sozinha, que foi virando uma bola de neve quando chegou lá. Já não tinha mais jeito. Ou não tem mais jeito, ou o ninho é tão profundo assim que a gente vai ter que ir desmembrando aquilo. Devagar, né? Devagar, eu falo, gente, terapia de casal demora. Não adianta ir buscar para amanhã tá tudo bem. Demora, mexe um monte de ferida, mas assim, é muito custoso, mas vale muito a pena, Com certeza, com né? certeza. O processo de cura, né, interior O processo vale dói, pra não vou todos, né? mentir, mas Dói. é muito gostoso ver quando os casais começam a perceber. O Tem casal que brilho começa a aparecer, Tem né? casal que eu falo, pele gente, começa vocês a ficar estão mais caçando bonita. problema onde não tem. Vamos simplificar. E aí, quando eles mesmos Percebe, percebem né? isso, você fala assim. O sorriso Fala, aparece. gente, É vocês têm tantas verdade. coisas legais, por que que isso se tornou um problema? Ah, mas vamos para uma solução prática. Vamos. É por isso que a gente até te chamou aqui, porque, assim, nós três somos terapeutas, de certa forma, né? É importante a gente passar para as pessoas disso, de que tem algum problema? Tem pessoas que podem ajudar, né? A Sabrina com esse negócio do exercício, que pode ajudar a pessoa no autoconhecimento, para encontrar o ponto de prazer e, às vezes, reestimular essa mulher que está, né, sem libido, ajudar ela a se conhecer, né? Nós, com a terapia, né, com a parte emocional, trabalhar aquela parte de autoestima, de autoconhecimento também, de entender as percepções, as demandas da pessoa. Isso é muito importante, Não, né? Isso é muito eu sou importante. suspeita, né? Isso, assim, e isso, quando a pessoa está muito alinhada, entende todo esse processo, eu acho que fica muito mais fácil para os casais terem resultados positivos no relacionamento. Não, mas isso para mim é muito, 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 muito fato, assim, E né? principalmente quando encontra um companheiro que entende que agora eu estou amamentando, né? Vamos sexo um pouquinho para lá, ou depois que aconteceu, que já passou a maternidade. Não, agora vamos lá, que agora tô disposta. Vamos investir em sexo, outro. E, gente, acaba sendo, é o que eu falo, acaba sendo muito, muito consequência. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim. Nós dois, eu talvez nem tanto, porque acaba que a amamentação a gente acaba perdendo um pouco de peso, né? Mas se eu falar que esse é o momento que eu como mais besteira e que o Rafa também não, come mais a besteira. amamentação a gente come muito. A gente come muito, mas como sai Mas- bastante, é. né? Quando como a gente doa Queima, muito, queima queima muito. muito. Então nem sempre a gente engorda tanto. Mas por quê? Porque agora a nossa fase de prazer, minha e dele, é a gente dividir um bom jantar, é a gente sair para comer uma coisa gostosa, é a gente pedir comida em casa. Então, hoje esse é o nosso momento, né? Em outro momento que a gente estiver mais disposto, pode ser que o momento seja da gente fazer exercício físico junto, da gente transar mais porque está mais disposto. Mas isso é o que eu falo, não é o objetivo, é a consequência. Sim. Né? É a consequência do seu roteiro de vida ali. Lógico, né? Você trouxe essa questão da questão de experimentar, né? Vai que às vezes você vai gostar. Isso, lógico que isso entra numa questão da resposta do desejo, né? Que é eu precisar, às vezes, me colocar em situações sexuais para
para entrar numa situação sexual, né? Eu brinco, né? Que sexo é igual. Mas tem o sexo responsivo também. Às vezes você tá lá É isso cansada, não É. quer, mas vem um cheiro, um toque. E Tem um aí estímulo, né? O as coisas estímulo. acontecem. É É. isso aí. É o Né? ciclo que a gente fala, é o ciclo do desejo, da resposta sexual, que às vezes precisa desses estímulos. Mas esses estímulos só vão funcionar se essa parceria tiver Intimidade. intimidade. Então não adianta eu falar assim, eu vou lá, não, eu vou insistir. Eu preciso insistir, porque só assim. E, cara, as pessoas chegam a ter nojo, gente. É Não vou verdade. Sim, mentir. é verdade. Porque acabam se colocando em situações forçando a barra, e às vezes a gente escuta relato de cheiro tipo do assim, outro nossa, já Laís, eu incomoda. tô. Né? É isso aí. Agora fala uma coisa pra gente. Aqui nós estamos falando de. Nós estamos na temporada Meu amigo de verão. perguntou. Meu amigo perguntou o que a gente pode fazer agora no verão para apimentar a relação. Fala pra gente. Ai, a Carol não desistiu Eu dela. gosto, você sabe que eu gosto disso. Eu falo do que eu gosto. Tá certo. Né, Sabrina? A gente É isso fala do que a gente gosta. Então, Que dica que você dá, assim? Uma viagem? gente, contextos diferentes, eles são sempre estimulantes, né? Por que que eles são estimulantes? Que muda o foco. Você sai, às vezes, do contexto de problema, né? Do caseiro, do doméstico ali, que às vezes consome a gente. Então, logicamente, os passeios, eles dão uma apimentada, né? Para quem tem filho, pedir ajuda aí, quem tá de fora, a rede de apoio para ficar com as crianças. E, gente, o contexto Vestir de uma sair fantasia, de vestir uma fantasia que casa... estava guardada. Não é a roupa em si, né? Eu acho que estava lá na cabeça, né? Vamos Sim. fantasiar, vamos Gente, viver eu aquele tava momento. vendo o pod de vocês anteriores falando sobre fantasias, né? Existem momentos muito oportunos para fazer algumas fantasias. A minha única dica é que elas sejam resolvidas no melhor momento do casal. Sim. Né? Não para Exato. salvar um relacionamento, né? Exatamente. Mas pra Então, conectar assim, ainda se mais. tá acordado, mas que façam isso no momento certo. E, gente, assim, pro verão, eu acho que, primeiro, né, o verão geralmente a gente acaba buscando lugares onde a gente está mais exposto. E assim como pode ajudar, também pode minar, porque a gente se olha mais no espelho, a gente tá mais descoberto, Preocupado, né, e preocupado. Com o Então, corpo. se eu pudesse falar uma dica relaxa, vai do jeito que der, com o Relaxa e corpo que goza. for. Eu acredito que Entrega, né? assim, a gente não É. pode, às vezes nem sempre a gente está na melhor forma do corpo ou ideal esperado, mas a gente está com tudo em cima, com a mente para cima. Isso assim, com certeza vai refletir na hora da sexualidade. Acho que a gente volta àquela questão do se cuidar, né? Se cuida, se olha no espelho e fala assim, eu tô linda, eu tô funcional, tudo aqui funciona, eu tô disposta, eu trabalho, eu faço milhões de coisas. Então, assim, é isso que é autoestima. Eu me perceber como eficaz, assim, nossa, quanto que eu sou poderosa, Eu né? sou foda É, mesmo. eu sou- Hoje meu cabelo tá uma merda, mas eu tô Também. linda Faz a mesmo postura de Mulher assim. Maravilha e vai pra luta. Eu acho que isso reflete muito, né? Acho que no verão, principalmente, tira a roupa e fala assim, nossa, que cada gostosa. curva linda. Gostosa, né? É se achar mesmo. É. Eu acho que isso com certeza vai refletir no casal de uma forma interessante. E aí, gente, assim, a imaginação Aproveitar, né? é de cada Aproveitar. um. Não tem segredo. Tem gente que gosta de usar coisa, tem gente que não gosta. Vai no muda o repertório, faz menos coisa, faz mais coisa, tira um tempo. Não é todo mundo, e assim, é porque é tão difícil a gente falar sobre dicas, porque a gente não sabe do contexto de cada um, né? Sim. Pô, lá estou sem grana para viajar. O que isso significa? Que ferrou, não vou transar no verão? Não, vamos tentar de outro jeito, vamos se encontrar de outra forma, vamos fazer um programa mais barato, vamos pedir pra vovó ficar com as crianças. Veste o biquíni de lacinho em Põe na- casa. que você Teve uma gosta. que mandou mensagem pra Pega gente, sol falou na assim, laje. primeira vez que eu transei no carro. Eu falei assim, vai no carro,
faz alguma coisa diferente, né? E, gente, outra coisa, muda a expectativa do final do sexo. Por exemplo, sexo no carro, isso é mega Nem sempre dá questionável. certo. Não, gente, quase nunca dá certo sexo. Pra Carol, eu dá, não né? vou falar não, a minha primeira vez foi no carro. Mas aí, Carol, que eu acho que você é o grande diferencial, que você avalia a experiência sexual. É. Isso é muito legal. Eu Isso é muito legal. Quem vê, Carol, acha que assim, nossa, a Carol goza todas as vezes, a Carol traz todos os dias, a Carol. E eu acho que é porque você valoriza o contato e a experiência. Sim. E isso é muito legal. A gente Porque tem que estar o bem com a carro, gente. cara, dá um nervoso Não, é- danado. Mas assim, falar Tô que é nem positivo aí, é tô maravilhoso. Hoje em dia, então, com um monte de câmera de olho vivo pela rua. Mas assim, é engraçado, é divertido. Sexo é lúdico também, gente, é engraçado. Pode ser engraçado. Esses dias, ó, fiquem de olho lá no Insta, no meu Instagram, que essa semana vai sair um vídeo de uns apetrechos que chegou lá em casa. Eu vi ontem. E eu. Pois é. Tamanho documento? Então, Diz aí. o tamanho. Então, o tamanho do documento é da brincadeira, né? Do quadro que eu tô fazendo com o Rafa, do amor e o amor com humor. E aí chegou uma sacola lá em casa de coisas. E aí, gente, na brincadeira, a gente deu uma testada em algumas coisas. Gente, sexo mesmo, não rolou nada. A gente riu até, se divertiu até. Eu Foi vi ele morrendo de engraçado rir até. da coisa que você colocou lá. Aquilo é um abridor, gente. Mentira que aquilo era É um abridor. É um abridor Daquele tamanho? daquele tamanho. E, gente, se eu falar Morri pra vocês de que rir foi de dele. uma herança. A gente ganhou de herança, tipo, numa caixa de uma pessoa que morreu e chegou aquele. Então esse episódio vai ser divertido. O próximo vai ser de produtos eróticos mesmo, né? Que eu recebi e eu fiz umas brincadeiras. Fiz com a minha mãe, gente. E fiz com Nossa! o Rafa. Cheio E de descobertas, Sim, né? Que a com gente acha que a certeza. mãe né, não faz essas Não, coisas. minha mãe, tô super conhecendo lá. E assim, é legal ver alguém da idade dela também se permitindo a Claro. conhecer. Eu acho o a máximo. ver. Construindo muita É. coisa também, né? E eu falo, gente, vamos levar na brincadeira, assim, sabe? Não precisa ser tão sério. Eu vi vocês perguntando, qual foi a pergunta? O que faz desanimar do sexo na hora ali? Gente, deu errado, para e tá tudo bem. Não precisa. Claro. Amanhã Quem nunca continua. queimou a Pra que comida, comer um performance assim pouquinho também, e. né? É. Não, vamos levar a sério numa boa. E eu falo, ai, Laís, mas na hora H a gente não consegue fazer isso. Eu falo, gente, tudo é história. Vai ter dia que você vai ficar puta, aí você fala, não vou ficar puto, não. Aí da próxima vez melhora a experiência. É tudo um processo. A gente precisa, para mudar a experiência sexual, a gente precisa de um processo de mudança. Não é amanhã que eu não vou passar a me importar se eu gozei ou não. Não é amanhã que eu vou rir da hora que o meu parceiro perdeu a ereção, mas entender que perder a ereção acontece, Sim. que não subir, ou como a gente brinca lá, o champanhe estourou na hora errada, no momento errado, vamos comemorar do mesmo jeito. E é importante também, você está trazendo aqui, é importante também o outro, o parceiro, entender que às vezes fica assim, ai, mas será que ele não gostou, não ficou excitado comigo? É importante a pessoa entender que muitas coisas não tem nada a ver com a gente, né? E não tem É do mesmo, outro, às nem vezes o Nem outro é tá num muitas, outro não. Acho que processo. nada tem a ver Então, com mas o é muito outro. importante, porque tem muita gente que leva pro lado pessoal. Ai, Será que esse nossa. cara broxou, eu não tava bem, ele não gostou, meu corpo tava assim, tava assado? É muito importante a gente também falar isso, né? Que muitas das vezes não é com a gente, é com o outro. E ter esse olhar de zelo, de cuidado com o outro também, né? Entender também o que tá passando, né? E fazer isso uma coisa mais leve pro outro. Eu acredito Para muito todo nisso. mundo. Se a gente achar que eu sou responsável por isso, nossa Aí Deus, pira, que né? peso. Acabou. É. Para mim, prazer tem 100% a ver com a gente mesmo. E, Carol, assim, eu posso ser, assim, se você falar assim, Laís, eu gosto de feijão com arroz. Aí eu vou lá e faço um feijão com arroz. Aí você fala assim, aí você come, você fala assim, Laís, não gostei, eu gosto que põe com alho. Tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer feijão, arroz com alho. Aí, Laís, eu ainda não tô gostando. É sempre Tá. uma reclamação, né? Mas aí,
como é que você quer? Ah, Laís, eu quero que põe mais sal. Então, beleza, eu ponho mais sal. Ah, eu quero que põe... Não, não. O Tá, arroz ficou muito grudado. ficou muito grudado. Tá, Bota um bacon. Beleza, bota um põe o bacon e tal. Se você não tiver disposta a experimentar aquilo que eu tô fazendo de bom grado, se o paladar não tiver legal, não tem Sim. circo que eu faça pra você que vai fazer Você pode você colocar gostar. o porco inteiro Pode no colocar feijão que não vai tudo, resolver. Tudo que não vai resolver. Exatamente. Então, a experiência sexual é 100% pessoal. O que o outro pode fazer é aquilo que eu falo, é o que transborda, né? É o que o outro vem como facilitador. O outro pode ser assim, como diz, ter o documento, o instrumento mais top. bem tocado, Primeira linha. primeira linha. Não adianta nada. Não adianta nada. E não tem a ver com o outro, tem a ver com você, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente deve levar isso para as coisas ficarem mais leves. Ah, hoje eu não tô bem. Gente, quantas vezes eu comecei uma coisa e no meio do caminho eu vi que não tava engatando. Falei, não quero mais não. É isso. Não, tá legal não. É sobre isso. Então é isso, né? Sexualidade, sexo é autoconhecimento, é intimidade É isso com aí. você mesma, né? Ou, né, Ai, dentro é de um isso mesmo. contexto ali de relacionamento. Então, conecte e transborde. É isso aí. Ah, Laís, amamos ter você aqui. Que bom, tá feliz. Esperamos sempre você bom. mais vezes, viu? Eu Estamos venho. Muito torcendo bom, lá você para nota que 1000. seja sempre um sucesso lá na rádio. Ai, obrigada. Ah, Você conta traga pra muita gente. informação. Conta Fala o quê? seu Instagram de novo Falo. e fala o seu quadro lá, quando que Ai, tá. acontece. Então, vou falar pra vocês, gente. Eu tô muito feliz, assim, porque na minha carreira era algo que eu queria muito. Era poder escalar a informação de uma forma positiva, de uma forma brincada, de uma forma leve. E eu acho que a rádio tem me proporcionado isso, né? A gente falar sobre sexo, assim, brincando, assim. A gente fala rindo, Descontraído. descontraído e com assunto de qualidade. E eu acho que tem sido uma descoberta enorme para mim, que assim, eu não preciso ser séria, falar vagina, falar vulva, para falar de sexo com seriedade, né? Eu não me importo de falar perereca, não me importo de falar brincando, de falar rindo, de falar instrumento, de falar tamanho documento, não importo de rir, de me vestir como uma adolescente, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente fala é um conteúdo de qualidade e que é realmente trazendo a leveza que o assunto tem que ter, né? Sim. Então, todas as quintas, meu amigo perguntou na Rádio Alô FM 96,7, 1 hora de programa, todos os dias anterior ao programa, todas as semanas anterior ao programa, abre uma caixinha de perguntas. Se seu amigo tem aquela dúvida, mande lá, Legal. participe ao vivo também, a gente tem um monte de pergunta ao vivo. E acompanhe lá no Instagram, Laís. Ih, errei já, né? Ponto, meu querido. Não, é psi.Laís Melk. Psi de psicóloga. Ponto Laís Melk com Q. Sucesso Muito pra obrigada, você. gente. Parabéns, Assim, amamos. adoramos ouvir você falar É, sempre. Que bom você 10. ter aqui de novo. Obrigada, meus amores. Eu que agradeço e mais uma vez queria encorajá-las a seguir com esse projeto que é incrível. É lindo de ver vocês, assim, eu vejo vocês sempre juntas, assim, eu fico encantado. Tenho certeza que nem tudo vive de Instagram, né? Que o caminho de vocês, ele tem dificultadores, a vida pessoal de vocês, mas que é muito bacana o projeto de, acho que acolher essas demandas que chegam até vocês e construir isso tudo, porque demanda tempo, investimento, emocional de vocês aqui, expectativas. E é Com isso. certeza. Aí estamos juntos. Muito obrigada, né? E é Estamos bom juntas. ter você com a gente, É. viu? Foi um Ai, obrigada. prazer, Prazer de verdade, mesmo. estar aqui. Esse Obrigada. é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto.